Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates no YouTube. Estamos aqui há 6 meses com o compromisso de toda segunda-feira trazer um tema relevante para quem trabalha com o movimento e com o método Pilates. O tema da aula de hoje é liberação miofascial nas aulas de Pilates. Como conteúdo da aula, nós vamos falar o que é liberação miofascial, como estão as pesquisas em relação ao tema, alguns estudos sobre o tema e como combinar a liberação miofascial dentro das nossas aulas de Pilates. Então, a liberação miofascial, ela consiste em uma técnica musculoesquelética de aplicação de pressão ou deslizamento em alguns pontos a fim de liberar a face do músculo. Essa técnica é comumente incorporada à fisioterapia e ao treinamento para relaxar a musculatura. Notem que eu coloquei aqui, entre aspas, a palavra liberar, que eu acredito que teve, não só eu, né, é discutido que essa tradução do termo release não foi uma tradução adequada para o que realmente acontece quando nós tentamos fazer uma liberação miofascial, né? O release, nesse sentido, é de melhorar a mobilidade de um tecido em relação ao outro, e não propriamente dito liberar, né? Em relação ao relaxamento da musculatura, também não é isso que ocorre, né? Por esse deslizamento maior entre as miofáscias, né, que são as fáscias que envolvem os músculos, nós vamos melhorar, né, vamos ver se vamos mesmo melhorar a amplitude de movimento e a mobilidade. Na imagem, eu coloquei aqui uma imagem com um rolo, né, é o rolo do Pilates mesmo, aquele rolo de espuma, que é um acessório muito utilizado para fazer a autoliberação miofascial, que eu acredito que tenha um maior foco, né, nas nossas aulas de Pilates, né, dentro de um treinamento, dentro da dinâmica da aula. É mais fácil com que o aluno faça essa autoliberação do que nós fazermos, né, como fisioterapeutas, fazemos essa liberação. Isso deveria ocorrer em um outro momento, em um outro tipo de atendimento. Mas a liberação aqui, então, nós vamos focar na liberação com o rolo de espuma, né? Que é o rolo que nós usamos frequentemente como acessório nas aulas de Pilates. Então, eu fiz uma busca no PubMed, assim como eu mostrei nas 2 últimas aulas relacionadas ao tema CrossFit e Epitênis, eu fiz aqui somente da autoliberação miofascial. Eu não fiz em nenhum momento uma busca relacionada com instrumentos que podem ser utilizados, técnicas diferentes de liberação miofascial, não. Eu pensei mais na nossa prática do dia a dia do método Pilates ou na nossa prática do dia a dia com o movimento, tá? Então, por isso que eu procurei pelo tema autoliberação miofascial. Nós temos aqui no PubMed 171 trabalhos, né, publicados sobre autoliberação miofascial. E também é perceptível, né, que na última década aqui, principalmente, vem aumentando exponencialmente as pesquisas nessa área. Então, eu ressaltei alguns estudos aqui para falar hoje. O primeiro é uma revisão narrativa, né? Não é uma revisão com dados, não é uma revisão sistemática com meta-análise, que está lá no topo, né, das evidências, né, como a evidência mais relevante, que faz uma análise maior dos resultados de cada estudo, tem mais critérios na escolha de estudos. Então, é somente uma revisão narrativa, onde esses 2 autores eles vão abordar se a autoliberação miofascial realmente faz uma liberação miofascial. E eles usaram, então, o mecanismo de um rolo. O rolo da pesquisa não é o mesmo desse rolo de Pilates. É aquele rolinho que precisa de que alguém faça o deslize.
Então, nesse estudo, né, ele usou o rolo de espuma, porém é aquele rolinho que tem que ser manuseado, né, não dá para deitar em cima dele. Então, espera-se que esses dispositivos liberem, né, as constrições miofaciais acumuladas em tecido cicatricial, no músculo induzido por uma isquemia, né, que quando a gente tem um nódulo muscular, aquela região está com uma isquemia. Por isso que a gente quer aumentar o fluxo sanguíneo naquele local para que haja uma diminuição dessa isquemia e uma fluência maior dos fluidos, né, nesse músculo e nesse tecido. Os espasmos, que são aquelas contrações involuntárias, né, que podem ocorrer no músculo, e dentro disso isso ocorre e é frequente em algumas patologias, como por exemplo a fibromialgia. Então, o tônus miofacial ele pode ser modulado, né, com os rolos por mudanças nas propriedades tixotrópicas. O que é isso? Eu vou mudar a consistência, né, da viscosidade desse tecido, desse líquido que nós temos intersticial. É um líquido que vai melhorar a mobilidade de um tecido em relação ao outro e a viscosidade desse tecido, desse líquido, ela é alterada de acordo com alguns fatores mecânicos. Por exemplo, uma sobrecarga pode alterar. Até mesmo essa viscosidade desse gel, né, que nós temos entre os tecidos, ele pode ser de diferente densidade dependendo do local que ele está. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse líquido intersticial, essa matriz extracelular que permite essa mobilidade de um tecido em relação ao outro, vocês podem assistir a aula de trilhos anatômicos que a gente fala um pouquinho mais fundo desse gelzinho. Então, ele é capaz, né, de, através desse toque, dessa pressão, é capaz de melhorar, então, né, a viscosidade e alterar essa rigidez naquele determinado local. E os rolos, eles são comumente, então, usados como tratamento para pontos de gatilhos miofaciais, para identificar os pontos de gatilhos, mas o que foi relatado nessa revisão narrativa é que ele não é um método altamente confiável. Então, essa revisão, ela sustenta, né, que não há evidência suficiente para apoiar que o principal mecanismo, né, subjacente ao rolamento e outros dispositivos semelhantes são a liberação de restrições miofaciais. Portanto, o termo autoliberação miofacial, né, esses dispositivos, né, que fazem essa autoliberação, pode ser enganosa, né? Então, isso é o dado de um artigo dentro desses 171, mais recente, que ele é de 2019. Então, nós vamos ver outro estudo que vai falar ao contrário. Por outro lado, então, o estudo de Osoy e colaboradores, também de 2019, sugere que a técnica miofacial, né, essa liberação, com um rolo combinado com uma estabilização do core, que tem tudo a ver com o método Pilates, pode ser uma escolha de tratamento para dor lombar crônica em idosos. Então, no estudo, né, nesse estudo com dor lombar crônica em idosos, teve uma evidência positiva, né? Então, dizendo que na prática clínica, né, a liberação miofacial vai interferir positivamente na mobilidade, na amplitude de movimento. Então, isso significa que ele conseguiu encontrar, né, na sua pesquisa, um resultado favorável à utilização da autoliberação miofacial nas nossas aulas de Pilates. Então, é importante lembrar que a ciência avança quando a literatura diverge.
né? Sempre a literatura vai divergir e por isso que sempre a gente tem que estar atento e ler as diferentes publicações, né? Que a ciência é muito dinâmica, então e cada vez mais estudando e lendo, porque as publicações estão aí para nos ajudar na nossa decisão clínica. E por isso eu trouxe aqui para vocês um modelo de prática baseada em evidência. Então, será que vai ser legal eu usar essa liberação miofascial nas minhas aulas de Pilates? Qual que é a minha experiência pessoal com essa liberação? Qual o resultado que eu tenho com os meus alunos, com os meus pacientes? Eles melhoram quando quando eles fazem a liberação miofascial? Eu tenho expertise na liberação miofascial, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Então, esse é um ponto que nós temos que considerar. O outro ponto é como que está a ciência em relação a esse tema. A ciência diverge, porém, eu tenho estudos de qualidade boa que acreditam, né, que esse resultado é possível com a liberação miofascial. E além disso, eu tenho que saber qual que é a individualidade do meu aluno, qual que é a habilidade do meu aluno para realizar essa autoliberação miofascial. Que vocês viram na primeira imagem, por exemplo, a autoliberação com o rolo, né, o rolo do Pilates, as posições são um tanto quanto desconfortáveis. Então, eu tenho que saber se esse meu aluno ou esse paciente vai ser capaz de manter essas posições e se isso vai ser bom para ele. Então, eu vou unir a minha prática clínica, a minha experiência prática com a liberação e com o Pilates. Eu vou unir isso com o conhecimento que eu tenho em relação às publicações atuais em relação ao tema e vou individualizar o quanto aquele tipo de liberação vai ser boa para aquele determinado aluno. Então, com isso, será que usar a liberação miofascial nas aulas de Pilates pode me ajudar a ter resultados mais efetivos com os meus alunos e com meus pacientes? Então, vamos ver aqui. Qual será o melhor momento da aula para fazer a liberação miofascial? Então, se a liberação miofascial é capaz de melhorar a mobilidade de um tecido em relação ao outro, com isso eu melhoro a minha amplitude de movimento, né, melhorando assim não só a mobilidade dos tecidos, mas também a mobilidade articular. Então, na opinião de vocês, qual seria o melhor momento para usar? No final ou no início da aula? Eu vou falar para vocês sobre a minha experiência clínica. Eu uso no início da aula. Essas liberações vão preparar, né, esse gel que lubrifica essas fáscias para que elas possam ter um maior deslize uma em relação à outra. O que é dito também na literatura é que essa melhora da mobilidade ela é de curta duração. Porém, se eu melhorar essa mobilidade e aplicar técnicas de treinamento como para aumento da flexibilidade durante a aula de Pilates, eu posso prolongar esse efeito que a liberação miofascial, a autoliberação miofascial me trouxe no início da aula. Já se o objetivo da liberação miofascial é trazer um relaxamento, eu vou usá-la com outro propósito no final da aula. A outra questão que eu trago aqui para vocês. Se aquele determinado lugar está precisando de liberação, o que causou essa tensão? Então, isso é muito importante de ser cuidado também durante as nossas aulas de Pilates. Se o meu aluno tem uma tensão na banda iliotibial e eu tenho que ficar liberando essa banda iliotibial toda a aula, o que será que está acontecendo que está causando essa tensão nesse lugar?
Se o meu aluno tem uma tensão na face tóraco-lombar e eu preciso ficar relaxando, liberando essa face tóraco-lombar para que diminua a dor e que ele melhore a sua amplitude de movimento, por exemplo, inflexão no método Pilates. Então, o que está causando essa tensão na face tóraco-lombar? Então, eu tenho que trazer uma tensão para ver quais exercícios vão ajudar, né, esse local a não ser tensionado. E quais os exercícios eu devo, então, inserir na minha aula para ajudar a tratar aquele determinado local? Seja a banda iliotibial, que é muito comum, seja a face tóraco-lombar, que também é muito comum, a face do latíssimo do dorso, essa região do latíssimo do dorso, redondo maior, realmente tem uma tensão peitoral maior e menor, isquiosurais, panturrilha. Então, se eu estou precisando liberar essa região, é porque tem um acúmulo de tensão naquele lugar, né? As cargas não estão sendo transferidas adequadamente. Então, eu preciso também ter um olhar para essa disfunção de movimento e conseguir direcionar mais a minha aula de Pilates para que ela, para regular essa tensão nos tecidos. E qual o melhor acessório, né, para liberação miofascial? Aqui, nos artigos eu trouxe a utilização do rolo, né, do rolo do Pilates mesmo, das aulas de Pilates, para fazer a autoliberação miofascial, mas eu tenho outros acessórios que podem me ajudar. Bolinha de tênis, a própria bola, a overball, né? Tem essa luvinha aqui de liberação miofascial que é excelente, que o próprio aluno pode deslizar, né? Um outro benefício de deslizar esses acessórios na face é que eu melhoro também a propriocepção, né? Então eu melhoro a percepção daquele local no meu cérebro. Isso também pode me ajudar, né, na hora do aluno tá fazendo fazer os exercícios de Pilates, que ele vai estar com uma percepção maior dessas regiões do corpo, né? Então pode ajudar a regular um pouco melhor. Então essa luvinha também é bem confortável para fazer a liberação. Uma das coisas assim que eu trago como premissa em relação à liberação miofascial é que a fáscia ela é inervada pelo nosso sistema nervoso autônomo, parasimpático e o simpático. Se a pessoa chega então com mais dor, né, mais tensa, isso é sinal que ela está com o simpático falando mais alto que o parasimpático, né? Então, as pessoas hoje em dia tendem a estar mais simpaticotônicas. Então, se eu fizer uma liberação ou uma autoliberação que cause dor, mais dor nesse aluno ou nesse paciente, ele vai ficar mais simpaticotônico ainda, né? Então, o ideal é fazer uma liberação miofascial dentro de um conforto, porque senão ele vai ativar mais a nocicepção, né? Vai sentir mais dor e provavelmente vai ficar mais tenso. Então, a ideia é trazer uma liberação miofascial dentro de um limiar de dor que seja confortável, que é o que a gente brinca, que é aquela dorzinha gostosa, sabe? Então, é nesse limiar de dor, no máximo, que nós vamos usar nas nossas aulas de Pilates, ok? Então, espero ter colaborado um pouquinho com as aulas de vocês dessa semana que está começando hoje. Tá? Deixo aqui os nossos contatos. Nós temos colocado semanalmente, né, de acordo com os temas, as caixinhas de perguntas lá no Instagram. E eu espero a participação de vocês, que hoje aqui eu já respondi as perguntas que estavam lá no Instagram. Ok? Então, até a próxima próxima semana e um grande abraço a todo mundo.